Olha, tem muitos jeitos de ver essa temporada, nessa primeira temporada de Ahsoka. E eu acho que nenhuma dessas maneiras deve ser uma maneira ruim. Nenhuma delas. É uma série que entregou muito mais do que a gente estava esperando, principalmente se a gente olhar para as séries mais recentes de Star Wars, tirando o Andor. Enfim, esse é o saldo final da primeira temporada de Ahsoka. Nesse vídeo aqui eu tento fazer um panorama da temporada como um todo, entender a organização dos episódios, os temas tratados, né? E não é preciso me aprofundar nos episódios, porque já tem as análises, mas entender esse projeto e também dar uma conclusão, por que não, o tal do saldo final a respeito dessa temporada, tá? Vamos fazer isso, mas antes fica o aviso que sim, terá alguns spoilers. Se você não quiser spoiler, saber se vale a pena ou não entrar nessa série, assista o Primeiras Impressões. É o primeiro vídeo que eu lanço para toda a temporada de série, então assista lá o Primeiras Impressões. Vamos lá. Ah não, vamos lá não. Na descrição tem link pro meu livro Roteiro Falado Andor, tá? Últimos dias de pré-venda, então corra, porque senão você vai perder o preço de pré-venda. Aí já não me responsabilizo mais. É isso. Agora sim, vamos lá o que interessa. Vamos lá falar de Ahsoka, primeira temporada, saldo final. Positivo ou negativo? Vamos ver. Enfim, gente, sem positivismo, né? Não combina muito comigo esse lance de positivo, negativo, tal, bom ou ruim. Mas vamos discutir um pouco a temporada. É isso que a gente faz nesse vídeo aqui. Vamos primeiro organizar o que esperávamos e o que recebemos, tá? Tentando entender um panorama aqui. A gente esperou-se muito de Boba Fett, esperou-se muito da terceira temporada de Mandaloriano e Obi-Wan Kenobi. E essas temporadas não chegaram lá, né? Pelo contrário, colocaram uma pulga atrás na orelha de muitos fãs. Acho que assustou muita gente, fez muita gente estar receosa com a Ahsoka e inclusive muita gente nem sequer assistir Andor, que é uma série espetacular, para além de Star Wars. É uma série espetacular, ponto. Só que a Ahsoka não pode ser analisada assim. A Ahsoka tem que ser analisada como uma série muito boa, uma série espetacular de Star Wars. Porque ela pega o coração de Star Wars, coloca aqui no meio do peito e vai com esses dois corações. Que dois corações? O de Star Wars como um todo, quando a gente olha para os filmes, mas ao mesmo tempo das séries animadas. E como é bom as séries animadas terem sido trazidas para construção do core, né? Para construção da estrutura aqui dessa série. Porque as séries animadas, elas são boas demais para ficarem ali esquecidas, para ficarem ali entregas a poucos fãs, os fãs que realmente gostam de se aprofundar nisso. A Ahsoka, eu acredito que vem apresentar um estilo diferente, mas também muito próximo de se fazer Star Wars. Diferente porque Dave Filoni, ele consegue trazer fantasia, misticismo, vou colocar dessa maneira, onde muita gente espera pragmatismo. Por exemplo, você vê o sucesso do Mandaloriano, primeira temporada, aqui é uma temporada muito pragmática, não tem tanto misticismo acontecendo ali. Tem a força e tudo, mas é um elemento muito autocontido. No geral, é um filme de faroeste, ou melhor, uma série de faroeste, uma estética de faroeste. É um contra o outro, é uma cidade pequena demais para nós dois. É isso que ela é. Mas aos poucos o misticismo também consegue ganhar, né? Os caminhos ali da própria Andor. E você vê que é quando a série evolui, por exemplo, quando fala de Mandaloriano e tudo. Por que eu tô falando de Mando pra falar de Ahsoka? Porque a Ahsoka é diferente. O misticismo, ele vem de cara. A primeira cena é a nossa querida protagonista indo em busca de um mapa em uma dungeon, uma caverna toda mística, toda diferente, tudo. 2 episódios seguintes, ou melhor, no episódio seguinte e também no terceiro episódio, já entendemos o conceito de que existe uma bruxa ali andando com os Jedi caídos, ou melhor, com os mercenários, e que essa bruxa abre um grande mapa. Então, diferente de Mando, que coloca misticismo ali nas entrelinhas, a Ahsoka é o contrário. Ela coloca aventura nesse grande misticismo, nessa grande fantasia mágica que é construída ao longo dessa primeira temporada. E assim, Star Wars, ele mistura muito bem, tô falando da série, desculpa, tô falando dos filmes, mistura muito bem o pragmatismo e esse misticismo, mas não é isso que a gente via em Rebels, com os Purgles e etc, e às vezes em Clone Wars. Muito bom essas características vindo pra cá, mas muito boa mesmo. Olhando a temporada enquanto episódios, tá? Ela tem um começo bem calmo, né? Uma temporada de começo bem calmo. Muita gente ainda com o pé atrás, com os 2 primeiros episódios. A coreografia é ruim, isso não sei o que. Coisa que, assim, não me pega muito. Só que depois do terceiro episódio, meu amigo, se você não se apegar à Ahsoka, esqueça tudo. Não veja mais Star Wars. O 4º episódio, ele é fabuloso em termos estéticos, de roteiro, de decisão, de ritmo, de tudo. O 5º episódio, eu não posso dizer que ele é uma homenagem a Star Wars, porque ele é Star Wars. É o episódio mais Star Wars de
todas as séries de Star Wars. Todas. É um episódio lindo, é um episódio acachapante, é um episódio que amplia o nosso entendimento de força, da força, do Anakin Skywalker, do Darth Vader, do que é ser Jedi. O quinto episódio ele é tão acachapante, ele é tão forte, é tão impactante, que o sexto episódio ainda é bom, mas o sétimo e o oitavo, eles visivelmente estão uma decrescente, assim. Não que chegue ao fundo do poço, jamais isso acontece nessa primeira temporada. Só que quando você compara o sétimo e o oitavo com o sexto, quinto, quarto, essa sequência absurda, cara, é até sacanagem. É até brutal fazer isso. Sobretudo por conta do quinto episódio. Sobretudo por conta das ideias que estão contidas ali. E como quem diz, não vamos deixar de ser fábula, mas vamos também aceitar que fábulas precisam, dentro desse contexto, virar realidade. Isso é falado em tela. Isso é falado, é um texto falado. As fábulas, as lendas estão virando realidade. E é isso que a gente vê na primeira temporada de Ahsoka. Voltando um pouco. Antes tudo era canônico, os livros, quadrinhos, etc. Quando a Disney chega, cria-se o universo Legends, ou seja, lendas. E agora nós estamos vendo esse universo Legends, que tem muita coisa boa, muita coisa ruim também, mas muita coisa boa. Estamos vendo o bom desse universo Legends ganhando aos poucos, né? Saindo do conceito de lenda e ganhando o conceito de canônico nessa realidade. Esse é o maior serviço de Ahsoka quando a gente vê Star Wars como um todo, como um grande projeto. Entender que o misticismo pode se fazer presente, não precisa de pragmatismo o tempo inteiro, não precisa disso. Isso é muita coisa ali dos anos 2000, né? Explicação pra tudo. Não, a explicação ela também pode ser fantástica. Ahsoka nos ensina isso perfeitamente bem. Rebels já vinha ensinando. Que diga-se de passagem. Ahsoka só faz essa continuidade. E aí o freio nos 2 últimos episódios, creio eu, é fruto de um projeto já validado. É fruto de um projeto que, desde o quinto episódio, não precisava mostrar mais nada. Que tava todo aí. Que tava todo entregue. Que tava todo desenhado. O que viesse seria lucro. E ainda assim tivemos lucro. O sexto episódio, com a entrada da música industrial, com a entrada do Thrawn, trazendo todo esse clima de um vilão que realmente impacta só com a mixagem de som. Isso é demais, cara. E isso é muito Star Wars. Muito Star Wars. Lembremos, melhor dizendo, o Vader entrando em tela. Como é que isso é feito. 2 personagens muito interessantes, né? Do ponto de vista de vilão, tirando o Thrawn, que é o Baylan e a Shin. A Shin Hati e o Baylan Skoll, né? Skoll e Hati, os lobos ali da mitologia nórdica que trazem ou que buscam o Ragnarok, né? Ou seja, já dá pistas aí do que pode acontecer a partir desses dois. E Baylan é uma pena que a gente não sabe o que vai acontecer com ele, porque o Ray Stevenson ele morreu. Primeiro lamenta-se a morte, mas depois lamenta-se a belíssima construção de personagem que ele não poderá dar continuidade, né? Ele não conseguirá dar continuidade. Só que é um personagem tão bem construído por ele, mas tão bem construído que eu acho que uma grande honra é fazer esse personagem continuar. E aí, nesse caso, eu tô falando de um recast. Tô falando, né, de fazer ali uma readequação do ator. Por quê, cara? Se você deixa esse personagem ao relento, não resolvendo um monte de coisa que ele parece resolver, eu não sei se faria tão bem a memória do Ray Stevenson, dado o fato da construção magnífica, magnânima que ele fez aqui com esse personagem dessa temporada. Mas enfim, é uma opinião minha e aí eu quero ouvir de vocês, tá? O Baylan, ele é um Jedi que traz de fato algo muito diferente. A Ahsoka também traz, mas o Baylan traz pro outro lado. Ele é o espelho de Ahsoka, né? Quando eu falo espelho, reflexo preciso, né? Ou seja, a inversão precisa. Ele é o que a Ahsoka poderia ter sido e também a Ahsoka é o que ele poderia ter sido. O que ele ainda poderá ser. A Ahsoka não mais, porque agora se reencontrou no caminho, recebeu a sua lição de Anakin e sabe muito bem aonde está a sua vontade, aonde está o seu eterno retorno, aonde está o seu existir. O Baylan, eu ainda sinto que cambaleia um pouco esse sentimento. Ora lá, ora cá. E a gente não sabe pra que lado esse João Bobo vai cair, né? A Shin é outra. É um reflexo desse mestre perdido, ela mais perdida ainda, só que traz mais uma vez a reflexão de que a Ahsoka tem as respostas. Será que Shin, ela conseguirá deixar que essas respostas venham do lado certo, do lado sensato, ou não? Enfim, aí vamos ver no futuro, né? A temporada traz muitos temas, reencontros, fala sobre morte e ressurreição, fala mais ainda sobre a Força e os Jedi. É impressionante o entendimento diferente que a gente tem agora sobre Força, Jedi, sobre os fantasminhas da Força. O que são esses fantasminhas da Força? É uma alucinação? É um poder específico de um? O que são eles de fato? Agora a gente sabe.
né? Eles são a representação do entre mundos, ou seja, nem lá nem cá. É a materialização, é a personificação na realidade desse entre mundos de algo que não se desligou da realidade, né? Não se desligou do real, do palpável, mas também está lá no etéreo. Isso é muito legal. Entender que somos guiados por aqueles que ficam pelo caminho na nossa vida é muito forte. Faz a gente discutir para além de Star Wars. Tanto que um dos grandes assuntos que é trazido aqui, melhor dizendo, é sobre linhagem, né? Ou seja, a Ahsoka, ela teve Anakin como mestre, que teve Obi-Wan, que teve Qui-Gon Jinn, Yoda, e tudo isso misturado agora em uma pessoa só. No caso, a nossa querida Ahsoka Tano. Então, tudo isso que já foi entregue, que eu já falei aqui, sei lá quantos minutos, mais a discussão do que é ainda mais ser Jedi. Star Wars está fazendo isso desde sempre. Nas boas séries, né, nos bons filmes. Discutir o que é ser Jedi, eu acho que é essencial para que Star Wars nunca seja de fato conclusivo, mas nos permita várias conclusões. E a conclusão mais recente que eu tenho é: ser Jedi é não precisar lutar. Ser Jedi é entender que a mão vazia pode fazer a força fluir. Sabine representa isso, Ezra representa isso, e a Ahsoka Tano também representou isso. Como eu disse, né, cada vez mais místico, cada vez mais a cara de Dave Filoni. E eu acho que Dave Filoni chega aqui como o grande nome a assinar Star Wars. Mas eu tenho dúvidas se ele deve ser o grande nome a dirigir Star Wars. Porque os episódios que ele dirige, apesar de ter episódios bons, a impressão que dá é que na mão de um diretor... Episódios bons não, episódios excelentes. Mas a impressão é que na mão de um editor, de um diretor assim, de mão cheia, de um diretor que consegue passar todas as ideias perfeitamente bem pra tela, me dá a impressão que seria mais épico ainda. Mas é uma impressão quase pessoal. E eu acho que eu tiro muito isso por conta do primeiro episódio. Eu acho um pouco errante em algumas entregas estéticas e também algumas entregas de decisão de direção, do ir e vir, do entendimento do cenário e etc. Mas, enfim, isso é bobagem, diante dos acertos, inclusive, dos episódios centrais que ele traz. É isso, acho que a conclusão é que Ahsoka foi muito além do que se esperava quando a gente olha pra terceira temporada de Mandaloriano, Boba Fett e também Obi-Wan Kenobi, sobretudo a série Kenobi, mas ela tá ali muito bem alinhada com o que Star Wars sabe fazer de melhor. Andor é um exemplo disso, e agora Ahsoka assumindo a ópera espacial, assumindo essa característica intrínseca de todos os filmes de Star Wars, da série como um todo, ela consegue ir muito além do que outras séries não conseguiram. Repito, a consolidação de Dave Filoni como nome a assinar Star Wars em todas as mídias. É a ideia de que há muita história ainda a ser contada dentro desse arco central, mas que essa história também pode ser lateralizada, não precisa estar na linha, né, no fio principal. Que assuntos que tangenciam tudo que a gente viu nos filmes são relevantes para entender Star Wars como um todo. E é a certeza que quando Star Wars se aproxima de Star Wars, isto é, sendo ópera espacial, fantasia, essa epopeia, essa vitória dos pequenos, essa derrota dos improváveis, eu acho que dá a sensação de que estamos de volta para casa. E a Ahsoka me deu várias vezes a sensação de que eu estava de volta em casa. Que bom, espero que na segunda temporada essa sensação permaneça. É isso, gente. Muito obrigado por acompanhar mais uma cobertura de série aqui comigo. Na descrição, link, já falei pro meu pro meu livro, Andor, tá? Um livro que eu adoro, assim, eu adoro os textos, é modéstia à parte, mas são textos excelentes sobre a série que eu acho que você não encontra em canto algum, tá? Então dá uma olhada, e também tem já a venda do A Casa do Dragão. E acho que mais do que isso, o link ali pra você assistir as análises, caso você não tenha assistido dessa primeira temporada. Particularmente, o quarto e quinto episódio ali são análises que eu, enfim, me entreguei bastante. E espero que vocês tenham curtido, ou se não curtiram ainda, curtam, tá? Enfim, espero ter honrado vocês, a atenção de vocês, espero ter feito valer. A gente se vê numa próxima oportunidade. Um forte abraço e tchau.